Olá, pessoas abençoadas. Hoje eu vou passar aqui como é que eu faço a decoração dos meus bolos. Aqui eu começo fazendo uma pré-camada nesse meu bolo. Antes de tudo, né, eu pego uma mini espátula e ajeito esse meu recheio aqui para ficar bem nivelado, para quando eu entrar com a pré-camada não ficar grosseiro. Agora eu começo depositando o meu chantilly poroso. Esse chantilly aqui é um chantilly que eu já bato estabilizado. Eu faço a estabilização do meu chantilly com leite pó e merengue power. Essa quantidade para decoração desse bolo de 20 centímetros por 10 de altura, com 3 camadas de massas e 2 camadas de recheio, é 500 gramas se não for trabalho de bico, se for recheios para bolos decorados com espatulados, tá bom? Então, como é que eu faço? Bato 500 gramas com 50 gramas de leite em pó e 10 gramas de merengue power. Crivo ali no meu crivo, né? E bato com meu chantilly mega gelado. Eu coloco minha batedeira na geladeira e o meu batedor também, que é o batedor raquete não, globo. Coloco para gelar e depois eu só pego o meu chantilly já bem gelado, sempre deixo de um dia para o outro. Coloco nessa minha batedeira, entro com o meu leite em pó e o meu merengue power, crivo, né, tudinho. Ou pode ser também o glacê real. Quando eu bato com glacê real, coloco 50 a 50. 50 de leite, 50 de glacê real. E o segredo final, 8 gramas de emulsificante, apenas 8 gramas. Coloco de 7 a 8 gramas, 7 a 8 gramas, apenas essa quantidade. Bato ali meu chantilly até ficar aquele buraco no meio. Começo com a velocidade 1, depois passo para 2 e depois para 3 até chegar na textura de buraco no meio, quando faz aquele buraco no meio. Enquanto isso, você vai tirando aquelas partes das laterais, que quando começar a endurecer, você vai tirando as partes das laterais com a espátula, sem desligar a batedeira. Você vai com a espátula empurrando essa parte para o centro, quando estiver batendo, até fazer aquele buraco no meio, fica a textura perfeita e maravilhosa. Após isso, eu faço a coloração, né, do meu chantilly. Caso vai ser, aqui, por exemplo, vai ser uma cor branco e um verde clarinho. Aí eu vou colorir já uma parte de verde e depois entro com a minha hidratação. Como é essa hidratação? Vou colocando depois de colorir, sempre depois de colorir. Vou colocando meu leite condensado e mexendo o meu chantilly, colocando leite condensado e mexendo sempre aos poucos, até ele ficar bem lisinho e não tiver muitas bolhas. Você não pode perder esse ponto. Caso você perda esse ponto, acabou com seu chantilly, vai ter que bater outro. Aí, depois reservo, né? Faço a hidratação tanto no branco quanto no verde, porque aqui vou utilizar branco e verde, eu vou mostrar ainda. Aqui eu ainda estou na pré-camada, que é a chamada camada gruda farelo. Estou fofocando aqui com a minha filha maravilhosa. E aí, eu faço, né, toda essa pré-camada no meu bolo. E depois eu vou entrar com o meu chantilly estabilizado. Aqui eu estou quase terminando. Eu sempre tenho muito cuidado de fazer essa pré-camada, porque quando eu faço pré-camada, o meu bolo fica mais seguro, ele não racha. Eu posso deixar ele de um dia para o outro e ele não vai rachar de jeito nenhum. Quando você não faz pré-camada, caso você deixe seu bolo muito tempo na geladeira, ele vai rachar, porque é uma camada fina, então ele acaba rachando. Isso, experiência própria. Eu já vivi isso na pele, então hoje em dia todos os meus bolos eu faço pré-camada. Acaba deixando mais seguro para mim e para o meu cliente, caso ele pegue aqui na minha casa e deixe lá na geladeira dele até a hora do parabéns. Por esse motivo, eu sempre faço pré-camada nos meus bolos. Aqui eu vou finalizar e a pré-camada eu sempre faço bem feitinha, bem ajeitada aqui certinho, que é para ficar perfeito. Quando eu termino, eu ajeito esse meu topinho aqui, tudinho, para ficar bem maravilhoso, vejo se tá nivelado.
E eu sou muito fofoqueira, adoro conversar. Não é fofoqueira, né? Eu sou muito de falar. Então, quando eu tô trabalhando, eu tô falando. E aí que eu estava conversando com a minha filha, maravilhosa, que hoje em dia minha filha tem 14 anos. Quando eu comecei a aprender algo da vida de culinária, minha filha tinha apenas 1 ano e 1 mês. Eu não sabia nada, gente. Desculpa um pouco da fofoca aqui sobre a minha vida. Não sabia nada mesmo, a não ser que eu podia aprender, porque Deus pode tudo, né? Então eu pedia isso para Deus todos os dias. E ele me presenteou, me mandou para um lugar onde seria o início de tudo, quando ela tinha apenas 1 ano e 1 mês. Aqui eu coloco ele na geladeira um pouco, para depois finalizar. Aí, enquanto isso, eu organizo a minha rotina, tipo, limpo, porque eu não gosto de muita bagunça. Agora eu começo aqui a hidratar esse maravilhoso. Peguei metade lá do chantilly, vou começar a hidratar. Perceba que ele está com um ponto bom. Você não pode perder esse ponto, ele está quase no ponto. Eu coloco um pouco de leite condensado e muque, mano, muque, muque, muque. Comece a bater com a espátula até ficar essa textura maravilhosa. Aqui já está bom, agora o verde já está hidratado. Eu só vou mexer, olha, você tá vendo? É essa textura que tem que ficar. Agora eu vou colocar no meu saco e passar para o meu bolo. Aqui já coloquei no meu saco e vamos ao bolo. Vamos depositar esse chantilly no nosso bolo agora. Começo, né, sempre começo pela parte de trás, com o bico encostado direto no bolo para o chantilly colar exatamente no bolo. Começo a aplicar meu chantilly aqui. Você percebe que é uma camada boa, justamente para não me dar trabalho na hora de espatular e não me dar problema na hora de deixar no armazenamento, que eu deixo na geladeira. Sempre faço um pouco antes, 2 horas antes, 3 horas, ou de um dia para o outro e deixo na geladeira. E isso me garante a perfeição dele até a hora que o cliente for pegar sem rachar, sem nada. Agora entro com a minha camada de chantilly branco hidratado. Coloco aqui maravilhosamente bem esse meu chantilly. E em seguida no topinho, coloco no meu topinho aqui. E geralmente essa quantidade de chantilly de 500 gramas que eu bato, já me sobra para finalizar o cupcake do meu cliente. Porque aqui todos os bolos que o cliente encomenda, ele ganha 6 cupcakes. É o mimo do meu cliente, ele sempre ganha 6 cupcakes. Aí eu começo aqui espatulando primeiro esse meu topinho, tiro o excesso, passo a espátula, tiro o excesso aqui do meu topinho e continuo espatulando esse maravilhoso. Aí, quando tiver tudo lisinho e nivelado aqui o topo do meu bolo, eu vou entrar com a espátula. Aqui eu já vou entrar com a espátula, a minha espátula lisa. Não, essa daqui já é a minha espátula de textura. Você pode entrar com a lisa e pode entrar com a de textura também. Nesse momento aqui, já entrei com a minha espátula e você coloca a espátula no ângulo reto, colado no bolo, que é para manter esses detalhes perfeitos, tá vendo? Está perfeito, sem nenhum buraquinho, nada. Caso tenha buraquinho, você só vai preencher esse buraquinho e passar a espátula novamente, que aí vai ficar perfeito. Agora eu vou acertar aqui o meu topinho aqui em cima do meu bolo. Com a minha espátula eu vou tirando esse topinho e com o Perfex eu vou limpando essa espátula para deixar bem certinho esse topinho aqui, bem niveladinho, perfeito e maravilhoso. Tiro aqui total, ó, aqui já dei um problema aqui, o que que eu faço? Coloco o chantilly de novo. Se eu ver que eu esbandalhei alguma coisa ou deixei algum topinho sem acabamento perfeito, eu entro com mais chantilly e em seguida passo a espátula novamente, porque eu preciso deixar esse topo bem nivelado, bem maravilhoso, para poder finalizar. Agora já organizei aqui, né? Esse meu topinho, vou entrar de novo com a espátula só para deixar ele bem mais maravilhoso, bem nivelado mesmo. Agora, né, vejo tudinho o bolo, se ele está completamente nivelado.
E se estiver, eu já entro com a parte do topinho de tirar de novo. Então, agora voltamos de novo, vamos tirar esse topinho maravilhoso. Sempre tiro, passo na espátula, passo na vasilha, tiro o excesso e depois limpo minha espátula. Faço isso do início ao fim, para deixar esse meu bolo bem lindo e bem certinho. Aí, esse processo é um processo de delicadeza. Aqui está a minha maravilhosa filha, que hoje em dia é minha ajudante. Tudo começou na confeitaria, porque Deus me deu ela, então eu me preocupava. Quando Deus me presenteou com ela na minha barriga, eu já fiquei doida pensando o que eu ia fazer, porque até então eu trabalhava como babá e fazia tudo, serviços domésticos, tudo. Então, quando Deus mandou ela para mim, já na minha barriga, eu já fiquei doida. Eu era bem nova, tinha 18. Já fiquei doida, o que eu vou fazer para cuidar da minha filha? Como é que eu vou deixar ela? Eu vou cuidar de outras crianças. Eu preciso de alguma coisa, então já comecei doida, desesperada, a implorar para Deus. E sempre implorei para Deus quando eu preciso de algo. Eu acho que eu sou a pessoa que mais ocupo Ele. Mas é bom que Ele tem espaço para todos nós. Ele tem o coração, Ele tem o tamanho infinito. Então isso é maravilhoso, saber que podemos contar com Ele. E aí, tudo começou por isso. E sou muito grata a Deus por Ele ter me dado essa menina maravilhosa que me fez lutar tanto. Eu já sou lutadora desde sempre, mas quando eu ganhei ela, fiquei mais lutadora ainda. Agora dá pausa para a minha vida, porque ninguém merece, né, saber de tudo da minha vida. Vamos aqui no bolo. Aqui eu faço a limpeza do pé, né, aqui do prato do meu bolo. Com muita delicadeza, você vai limpando até limpar total. E fica assim. Aqui eu já finalizei com essas pérolas no pé do bolo e ficou assim, esse lindo, maravilhoso. Em breve eu vou deixar o vídeo de como fazer essas duas cores. E é isso, espero que ajude vocês.